Relato da avó. Encontrei meu marido na cama com minha filha e o que fiz a seguir calou a todos. A casa estava em silêncio, aquele tipo de silêncio pesado que parece premonitório. Isolda, com seus cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo, decidiu voltar mais cedo. O coração acelerado batia como um tambor em sua caixa torácica. Ela trabalhava na costura, mas não conseguia se concentrar. Algo a inquietava. Ao abrir a porta, o que encontrou foi mais do que poderia suportar. Eduardo, seu esposo por mais de 30 anos, ria alegremente. E ao seu lado, Sofia, sua filha, talvez um pouco mais velha do que o tempo da infância que parecia se afastar. A cena a paralisou. A cama deles, tão conhecida, onde houve tantas conversas e promessas, estava agora marcada pela traição. Rindo, como se o mundo à sua volta não existisse, naquela intimidade deliberada. Isolda sussurrou um não involuntário, mas o som do choque ecoou apenas em seu interior. O nó na garganta se tornou quase insuportável. O que era aquela imagem? A vida perfeita havia se desmoronado em frações de segundos e, como um filme, se desenrolou em sua mente. Os aniversários, os natais, a perspectiva de um futuro brilhante. Mesmo ali, na dor, ela não pôde evitar. Seu valor e suas escolhas começaram a se despedaçar. No lugar da explosão de raiva que esperava sentir, um inexplicável desejo de diálogo a tomou. Isolda decidiu não gritar, não quebrar os fragmentos que ainda existiam. Abriu a porta lentamente e viu que ambos a encaravam. As risadas se calaram como se o ar tivesse saído da sala. O que ela fez a seguir fez com que todos ali se calassem ainda mais. Começou a falar, com voz tênue, mas decidida. Palavras que buscavam entender, costumeiramente repletas de amor, agora imbuídas de dor. Eduardo, o que é que nós somos? A pergunta pairou no ar, tensa e carregada de significado. Ele não respondeu, mas o rosto de Sofia se contorceu em uma confusão de emoções. Mãe, eu. A voz de Sofia se quebrou, e a avó viu não só a traição, mas complicações que desconhecia, segredos enterrados que finalmente estavam à tona. A verdade era que sempre houvera uma insegurança em Sofia, uma busca por um pai que talvez nunca tivesse sido completamente dela. Ali, naquela sala, confrontou não apenas a traição, mas a fragilidade de sua própria segurança. Percebeu que a relação entre mãe e filha, entre pai e filha, era muito mais entrelaçada do que poderia imaginar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Isolda, mas não eram só de dor. Havia uma leveza em compreender o lado mais complexo da situação. Agora, enquanto Sofia pensava em se afastar para preservar a relação familiar, Isolda sentia-se diante de um abismo. Aceitar a falha de Eduardo e tentar reconstruir tudo ou se permitir a liberdade de ser só ela mesma, mesmo que isso significasse a solidão? As vozes em sua cabeça se entrelaçavam. O amor verdadeiro, descobriu, era uma colcha de retalhos de traumas e perdões. E assim, enquanto a realidade se fazia intensa e confusa, uma nova revelação parecia prestes a surgir. O que fazer com cada peça desta nova jigsaw emocional que se apresentava naquele momento decisivo? Era a hora de decidir, mas a dúvida pairava no ar como um crime sem solução. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Isolda se viu paralisada pelo confronto sincero que começou a se desenrolar naquela sala. As palavras ainda flutuavam no ar, pesadas e carregadas de dor. Foi quando o telefone da cozinha começou a tocar, quebrando aquele silêncio incrivelmente denso. Um eco inquietante que se intensificou entre todos. O olhar de Isolda se voltou para a porta da cozinha, e uma estranha urgência lhe deu um empurrão. O telefone tocava sem parar, como se estivesse chamando-a para fora daquela cena dolorosa. "Você vai atender?" Eduardo perguntou, a voz tremendo, ainda tentando entender a situação. Mas Isolda, em um ato de instinto, se pôs a caminho da cozinha. Não era só a necessidade de atender, era uma busca por distância, uma saída daquela realidade. Com as mãos ainda tremendo, ela pegou o telefone. "Alô?" Sua voz soou fraca, mas determinada. Do outro lado, uma voz familiar ecoou, embora distorcida pela ansiedade. Era Clara. Sua irmã. A urgência na voz dela fez o coração de Isolda disparar. "Isolda, é sério. Eu preciso que você venha até aqui. É sobre a Sofia." Aquelas palavras deixaram Isolda sem chão. Sobre a Sofia? O que poderia ser tão sério? A inquietação tomou conta dela. O que aconteceu? Era tudo o que conseguia perguntar, enquanto tentava ignorar o que ainda estava acontecendo ali, na sala. "Eu não consigo explicar ao telefone, mas tem coisas que você precisa saber." "Aff, você precisa se apressar." Clara parecia a ponto de explodir. Nesse instante, Isolda olhou para a sala e se deparou com os rostos de Eduardo e Sofia. Uma tempestade emocional em seus olhos. O que seria mais devastador do que o que já havia testemunhado? "Eu vou. Só um segundo", respondeu rapidamente, desligando o telefone. O mundo em volta começava a girar como um redemoinho, e a única saída parecia ser a verdade que sua irmã estava prestes a revelar. Isolda deveria decidir entre permanecer ali, enfrentando mais traições e dores, ou correr em busca de respostas, talvez para encarar uma nova realidade, um novo pesadelo. Mas enquanto se movia em direção à saída, um grito atravessou o ar tão súbito que fez todos se virarem. Aparentemente do nada, um homem irrompeu na casa, invadindo o espaço sagrado que antes pertencia apenas a Isolda e sua família. Ele estava ofegante e carregado de uma tensão familiar, algo que Isolda não reconheceu de imediato, mas que fez seu corpo tremer. "O que você está fazendo aqui?" Eduardo isnou, o tom de voz ácido e defensivo. Mas o homem não se importou. Tinha os olhos fixos em Sofia, e um sorriso difícil de descrever se formou em seu rosto. "Sofia, você não me disse que ia voltar. Eu esperei por você." As palavras ecoaram como uma bomba, eco para uma verdade oculta. Isolda sentiu o chão se abrir sob seus pés. Este homem, quem era? Todo o passado de Sofia começou a se revelar em uma mistura de relances e fragmentos. Uma revelação que não só ameaçava a relação de Isolda com sua filha, mas todo o instinto materno que a protegia havia sido quebrado. O que mais estava escondido? A traição de Eduardo começava a parecer apenas um fragmento de um quebra-cabeça muito maior. O choque fez Isolda hesitar novamente, mas seus olhos se fixaram em Sofia, que agora parecia mais perdida do que nunca. E com isso, a pergunta crucial pairava liberada no ar. Quem realmente era a sua filha? Era um novo mundo que se abria, cheio de segredos e sombras, e dela Isolda sentia o peso esmagador de decisões que precisava tomar. Sem respostas, sem saída clara. A única certeza era que tudo ali mudaria para sempre. Isolda sentiu a terra se mover sob seus pés. O homem desconhecido fixava os olhos em Sofia, como se o resto do mundo tivesse desaparecido.
O coração de Isolda disparou. Quem era ele? O clima na sala moldou-se em tensão palpável. O riso abandonou os rostos e a atmosfera pesada virou um campo de batalha em silêncio. Quem é você? Isolda perguntou, sua voz soando mais firme do que se sentia. O homem sorriu. Eu sou Lucas. E você não sabe, mas a Sofia e eu temos uma história. Aquelas palavras ecoaram com uma força devastadora. Isolda olhou para Sofia, que encolheu os ombros como se tentasse se encolher para dentro de si mesma. A expressão no rosto dela era de total confusão e desespero. Mãe, eu não sabia que ele viria. A voz de Sofia tremia e o sentimento de traição encheu o ar novamente. História? Que história é essa? Eduardo exclamou, o rosto vermelho como um sinal de alerta. O olhar entre ele e Sofia incendiou uma faísca de ferocidade. Você me trai com minha própria filha? Não é assim que as coisas acontecem. Lucas cortou, com uma calma perturbadora. O que você não entende é que estou aqui para ajudar a Sofia, para trazê-la de volta ao que era, ao que foi nosso. A revelação o atingiu como um golpe. Nosso? O que você quer dizer com nosso? Você está dizendo que eles estavam juntos antes? A frustração se misturava ao medo. A mente de Isolda girava, em busca de entender como sua vida se tornara um labirinto de segredos e mentiras. A cada palavra que saía da boca de Lucas, a verdade parecia dançar um pouco mais longe. Eduardo, agora em pé, gesticulou em direção a Lucas. Saia da minha casa! Mas Lucas não se moveu. Ele se aproximou de Sofia, sua energia quase magnética. Você precisa saber a verdade. Sofia, é por isso que eu voltei. O que aconteceu no passado não pode ser esquecido. Sofia? Isolda chamou. Mas a filha parecia distante, perdida em pensamentos que ninguém mais podia alcançar. Um sopro de luz então lhe surgiu. Lucas fitou Isolda. Você deve entender. Não podemos apagar o que a Sofia é realmente. Ela é muito mais do que vocês pensam. E o que exatamente isso significa? Isolda perguntou, a ansiedade crescendo em seu peito. As palavras não ficavam presas. Elas saíram rápidas e descontroladas. Quem é você realmente? O que você quer dela? A pressão quase a fez ceder. Lucas hesitou e, em vez de responder diretamente, lançou uma revelação que cortou como uma faca. Sofia não é só sua filha, Isolda. Ela é parte de algo muito maior, algo que você nunca imaginou. A sala virou um eco de vozes, a respiração de Isolda acelerando. O quê? Como assim, parte de algo maior? A pergunta pendia no ar, densa e cheia de expectativa. Uma sensação de frio a envolveu. Algo estava se formando. Ela é a chave, Isolda. A chave para um legado que vem desde a sua própria mãe. As palavras de Lucas retumbaram na mente de Isolda. Legado? Revelações? O que seus pais guardavam? Isso explodiu em seu cérebro. E por um instante tudo parecia girar em uma tempestade de sentimentos. O olhar de Lucas se tornou gentil. Se você soubesse, percorreria o passado com Sofia ao seu lado. As verdades estão todas já se desenhando, mas você precisa abrir sua mente. O mundo começou a desmoronar novamente, desta vez mais do que só uma traição. O silêncio foi cortado pelo telefone que ainda tocava na cozinha, criando um som repetitivo e insistente. Todos pareciam presos em seus próprios labirintos de emoções. Isolda, você deve decidir agora, Lucas falou, a seriedade em seu rosto quase mística. Você quer continuar nessa ignorância ou desvendar a verdade ao lado de sua filha? A pergunta pairou no ar, um convite e um desafio ao mesmo tempo. Enquanto Isolda lutava para processar a enormidade das palavras de Lucas, um novo nível de incerteza se instalou em seu coração.
A vida que conhecia desmoronava. E enquanto tentava encontrar um fio de esperança, a pergunta lhe atravessava a mente. Quem era realmente sua filha? E o que mais ela nunca soube? Isolda sentiu a pressão crescente em seu peito enquanto Lucas falava. As palavras dele soavam como um eco perturbador, envolvendo todo o ambiente em uma expectação insuportável. Ela é a chave, Isolda, para um legado que vem desde a sua própria mãe. O que isso significava? O telefone continuava tocando, mas ela mal conseguia ouvir. Tudo em sua mente parecia barulhento, as peças do quebra-cabeça se agitando descontroladamente. Ela olhou para Sofia, que estava paralisada, os olhos vacilantes entre a confusão e o medo. Isolda não conseguia entender. O que você quer dizer com legado? Que tipo de legado? Sua voz tremia, mas havia uma determinação sobrepujando a incerteza. Lucas respirou fundo, como se estivesse se preparando para desvendar um mistério séculos guardado. Seu avô, Isolda, ele não era quem você pensa que era. Havia segredos, coisas que sua mãe levou à sepultura. Sofia, ela é parte disso. Ela pode ser a resposta que vocês precisam. Um calafrio percorreu a espinha de Isolda. O que você está dizendo? Que minha filha está ligada a alguma coisa? Sombria, segredos que você está escondendo? Antes que Lucas pudesse responder, um barulho ensurdecedor invadiu a sala. A janela foi arremessada para dentro, estilhaços de vidro voaram por toda parte e uma figura encapuzada saltou para dentro. Um grito ecoou pela casa. Isolda. Reconheceu o grito como de Clara, sua irmã. Isolda, cuidado! A figura se lançou em direção a Lucas com uma fúria desenfreada. Eu vou acabar com você! O impacto foi violento, e eles se chocaram, derrubando móveis e quebrando ainda mais o ambiente. Sofia ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto Eduardo preparava-se para se lançar na briga. O que está acontecendo? Quem é você? Isolda se sentiu tonta, suas certezas desmoronando em pedaços. A realidade estava escapando por entre seus dedos. Rapidamente, a sala se transformou em um campo de batalha. Clara apontou para Lucas. Você não pode ficar aqui. Nunca deveria ter vindo. A fúria nos olhos dela era palpável. Isolda, porém, não a compreendia. Clara, o que está acontecendo? Como você conhece esse homem? Ele não é confiável, Isolda. Ele fez coisas. Clara hesitou, como se o peso da palavra a sufocasse. Coisas que podem destruir tudo. Destruir tudo? Que tudo? O que você sabe? O desespero em Isolda agora misturava-se à raiva. Ela queria respostas, mas todos ao seu redor pareciam se perder em um turbilhão. Lucas e a figura encapuzada se debatiam no chão, mas o que se desenrolava ao seu redor parecia ser uma trama bem maior. Finalmente, deixando o torpor, gritou. Mãe, eu não sabia de nada disso. O que está acontecendo? O pânico na voz da filha cortou Isolda como uma lâmina. Você precisa me ajudar. O que está acontecendo? Eu não sei, querida. Foi tudo o que Isolda conseguiu dizer, sentindo-se cada vez mais impotente. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a figura encapuzada conseguiu imobilizar Lucas, segurando um objeto que reluzia perigosamente sob a luz da sala. O semblante dela era de decisões tomadas, de uma determinação férrea. Você não pertence a esse mundo, Lucas. Ninguém aqui precisa de você. Essa frase ecoou como um trovão. Isolda sentiu toda a verdade de seu mundo desabando. O que havia sido um momento de revelação se tornou um frenesi de dúvida. O que mais estava escondido? Cada revelação de Lucas, cada resposta de Clara, agora entendo. Por que minha vida se tornou um pesadelo? A angústia dela fazia a dor de Isolda aumentar. Semana após semana, cada momento compartilhado parecia ter sido comprometido,
como se a própria essência do amor tivesse sido manchada. E então a figura encapuzada ergueu o objeto, um símbolo desconhecido que brilhava ameaçadoramente, e com um movimento rápido apontou para Sofia. Ela precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Isolda paralisou. O ar escapando de seus pulmões. Um mistério mais profundo se desenrolava diante dela. A verdadeira conexão de todos os personagens estava prestes a ser revelada em um clímax devastador. O que poderia ser mais devastador do que já era? E uma pergunta ressoava em sua mente. Estaria sua vida, a vida de sua filha, realmente em perigo? Isolda sentiu a pressão crescente em seu peito enquanto Lucas falava. As palavras dele soavam como um eco perturbador, envolvendo todo o ambiente em uma expectação insuportável. Ela é a chave, Isolda, para um legado que vem desde a sua própria mãe. O que isso significava? O telefone continuava tocando, mas ela mal conseguia ouvir. Tudo em sua mente parecia barulhento, as peças do quebra-cabeça se agitando descontroladamente. Ela olhou para Sofia, que estava paralisada, os olhos vacilantes entre a confusão e o medo. Isolda não conseguia entender. O que você quer dizer com legado? Que tipo de legado? Sua voz tremia, mas havia uma determinação sobrepujando a incerteza. Lucas respirou fundo, como se estivesse se preparando para desvendar um mistério séculos guardado. Seu avô, Isolda, ele não era quem você pensa que era. Havia segredos, coisas que sua mãe levou à sepultura. Sofia, ela é parte disso. Ela pode ser a resposta que vocês precisam. Um calafrio percorreu a espinha de Isolda. O que você está dizendo? Que minha filha está ligada a alguma coisa sombria? Segredos que você está escondendo? Antes que Lucas pudesse responder, um barulho ensurdecedor invadiu a sala. A janela foi arremessada para dentro, estilhaços de vidro voaram por toda parte e uma figura encapuzada saltou para dentro. Um grito ecoou pela casa. Isolda reconheceu o grito como de Clara, sua irmã. Isolda, cuidado! A figura se lançou em direção a Lucas com uma fúria desenfreada. Eu vou acabar com você! O impacto foi violento e eles se chocaram, derrubando móveis e quebrando ainda mais o ambiente. Sofia ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto Eduardo preparava-se para se lançar na biga. O que está acontecendo? Quem é você? Isolda se sentiu tonta, suas certezas desmoronando em pedaços. A realidade estava escapando por entre seus dedos. Rapidamente, a sala se transformou em um campo de batalha. Clara apontou para Lucas. Você não pode ficar aqui. Nunca deveria ter vindo. A fúria nos olhos dela era palpável. Isolda, porém, não compreendia. Clara, o que está acontecendo? Como você conhece esse homem? Ele não é confiável, Isolda. Ele fez coisas. Clara hesitou, como se o peso da palavra a sufocasse. Coisas que podem destruir tudo. Destruir tudo? Que tudo? O que você sabe? O desespero em Isolda agora misturava-se à raiva. Ela queria respostas, mas todos ao seu redor pareciam se perder em um turbilhão. Lucas e a figura encapuzada se debatiam no chão, mas o que se desenrolava ao seu redor parecia ser uma trama bem maior. Sofia, finalmente deixando o torpor, gritou: Mãe, eu não sabia de nada disso. O que está acontecendo? O pânico na voz da filha cortou Isolda como uma lâmina. Você precisa me ajudar. O que está acontecendo? Eu não sei, querida. Foi tudo o que Isolda conseguiu dizer, sentindo-se cada vez mais impotente. Mas, antes que qualquer um pudesse responder, a figura encapuzada conseguiu imobilizar Lucas, segurando um objeto que reluzia perigosamente sob a luz da sala.
O semblante dela era de decisões tomadas, de uma determinação férrea. Você não pertence a esse mundo, Lucas. Ninguém aqui precisa de você. Essa frase ecoou como um trovão. Isolda sentiu toda a verdade de seu mundo desabando. O que havia sido um momento de revelação se tornou um frenesi de dúvida. O que mais estava escondido? Cada revelação de Lucas, cada resposta de Clara, agora estavam manchadas de sangue e traição. Então, em meio ao confronto, Clara retirou a capuz, revelando um rosto familiar, mas muito mudado. Lucas, você não sabia? Eu sou a irmã dele. E tudo isso, tudo o que você pensou que era verdade, não é. O tempo pareceu parar. Isolda ficou em choque, com a boca aberta e os olhos arregalados. Clara, o que você está dizendo? A confusão tomou conta da sala. Eu sempre soube sobre o que aconteceu com o nosso avô, Clara explicou, a voz trêmula. É por isso que eu o protegi. A verdade está em você, Sofia. Você está ligada a um legado ancestral que vai além do que podemos imaginar. A atmosfera pesada atingiu Isolda em cheio. Sofia, o que isso tudo significa? O que você realmente é? O pânico encheu seu coração. Tudo o que pensava saber sobre sua família estava agora em questão. A figura de Lucas começou a se erguer lentamente e os olhos dele brilharam com uma intensidade que Isolda nunca tinha visto. Sofia é parte de uma linhagem antiga, Isolda, e agora, com Clara aqui, a verdade não pode ser mais escondida. Isolda sentiu a realidade se despedaçar ao redor dela. O que mais estava oculto? E a mais dolorosa revelação nascia enquanto Lucas se levantava. A verdade ao seu redor parecia ter vida própria, como um mistério não resolvido. Agora, enquanto todos observavam, a questão permanecia. Quem realmente eram eles e como suas vidas se entrelaçavam em um passado que nunca conheciam? Isolda estava em choque. As palavras de Lucas flutuavam em sua mente enquanto ela lutava para entender a nova realidade que se desenrolava. O que era esse legado que ligava sua filha a segredos do passado? E quem era essa pessoa, Clara, que revelou que Lucas não era quem parecia? A tensão na sala estava em seu ponto máximo, e a batalha entre Lucas e a figura encapuzada parecia ter passado para um segundo plano. O que você quer dizer com parte de algo maior? Perguntou Isolda, a voz quase um sussurro. Clara respirou fundo, os olhos radiantes com uma mistura de determinação e medo. Eu sou a guardiã dos segredos da nossa família, Isolda. E Sofia não é apenas sua filha. Ela está ligada a algo que... Uma pausa. Parecia que as palavras estavam prestes a romper uma barreira. Há muito erguida. Mas antes que ela pudesse terminar, um grito cortou a tensão. Espera! A voz de Sofia se ergueu como um trovão, interrompendo o caos e chocando todos. Ela estava de pé, os olhos ardendo, a determinação crescendo dentro dela. O que você quer dizer, Clara? O que mais eu não sei? Lucas, ainda tentando se desvencilhar de seu algoz, lançou um olhar para Sofia, como se quisesse protegê-la. Você precisa ouvir, Sofia. A verdade pode ser dolorosa. Mas é a única forma de você entender, disse ele, com um tom grave. Então aconteceu. Um som estrondoso, como de uma explosão, ecoou na casa. A porta da frente se abriu com força, arremessando o quadro do hall de entrada ao chão. Um homem de roupas escuras e rosto marcado apareceu, respirando pesadamente. Quem era ele? Um invasor? Isolda sentiu seu coração acelerar. Clara já gritava, enquanto a figura encapuzada se afastava de Lucas e olhava para o homem com uma expressão de puro pânico. Você não deveria estar aqui, gritou ela, a voz tremendo.
Eu vim buscar a Sofia, disse o novo homem, e Isolda congelou. Apenas uma frase, mas era como se o mundo tivesse parado. A verdade pipocava no ar. Parecia uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Seu olhar, cheio de confusão, buscava respostas. Você precisa saber quem você realmente é, respondeu o homem, e o tom era de urgência. Há algo que você pertence, algo além do que imagina. Sua vida, tudo é um jogo maior que você não pode ignorar. E eles, gesticulou para Lucas e Clara, estão usando você. O temor tomou conta do ambiente, como uma neblina densa. A revelação parecia estar em suas braçadas, a porta de um universo que seria difícil de entender. Do que você está falando? Isolda não conseguiu conter a sua indignação. Que jogo? Quem é você? Ele respirou fundo, antes de olhar diretamente nos olhos de Sofia. Eu sou seu pai. E o impacto dessas palavras foi como um raio. O silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Sofia paralisou, os olhos arregalados em choque. Isolda mal podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo o que pensava saber sobre sua filha e sua própria história começava a desmoronar. Não, isso não pode ser. Isolda se virou para Clara, buscando uma explicação. Clara parecia tão chocada quanto ela. É verdade. Clara finalmente murmurou. É por isso que eu protegi você, Isolda. O caos se transformou em um turbilhão de emoções, e o impotente laço entre mães e filhas recuava sob o peso do desconhecido. O que isso significava para a relação de Isolda com Sofia? O que mais estava escondido no passado que agora se desenrolava diante dos olhos atônitos dela? Sofia olhou para a figura encapuzada, em seguida para Lucas. O que está acontecendo? Quem sou eu de verdade? As perguntas pairavam no ar, dançando como folhas levadas pelo vento. E Isolda se viu no meio da tempestade, sem respostas, apenas um abismo de incertezas diante dela. Como poderia reconstruir sua história a partir de tantas mentiras e segredos? A única certeza era que nada seria como antes, e cada revelação trazia consigo o peso de um novo destino. Isolda estava em choque. As palavras do homem ecoavam em sua mente, como um tambor batendo forte. Eu sou seu pai. Foi uma bomba. A sala estava em silêncio. A respiração de todos parou. Sofia olhava para o homem, suas expressões mudando rapidamente de surpresa para confusão e, por fim, raiva. O que mais ela poderia descobrir? Pai? A palavra saiu de seus lábios em um sussurro, como uma oração involuntária. Isolda sentiu o impacto das palavras como uma onda de frio atravessando seu corpo. O coração dela batia acelerado, o nó na garganta pulsando. Ela queria entender, mas tudo parecia nebuloso como uma tempestade prestes a desabar. Você não pode estar falando sério. Eduardo se interveio, indignado. Ele olhava para o homem como se tivesse visto um fantasma, mas havia algo ali que também o deixava enraivecido. Você não faz parte da nossa vida. O que você quer? Sofia parecia paralisada. Seu mundo estava desmoronando diante dos olhos. O olhar dela oscilava entre o pai desconhecido e Isolda. Mãe, é verdade? O pânico crescia e a sala começou a girar. O homem, com um semblante determinado, respondeu. Sofia, você não tem ideia do que está acontecendo. Nós precisamos ir, agora. Ele estendeu a mão, mas Sofia deu um passo para trás. Eu não vou a lugar algum até você me explicar. Como você ousa aparecer assim? Isolda, sentindo-se perdida, perguntou. Por que você não esteve presente antes? O que está acontecendo? O que isso tudo significa? Sua voz era uma mistura de desespero e raiva. A verdade parecia estar se desviando como fumaça nas mãos. Clara,
Ainda nervosa, se intrometeu. Não acredite nele, Sofia. Ele não é quem diz ser. Mas já era tarde demais. Algo na postura de Sofia começava a mudar, como se a raiva estivesse dando lugar à curiosidade. O tom de Lucas, o pai, era firme. Eu estava tentando protegê-la. Agora não há mais tempo para jogos. Sua vida está em perigo. Havia uma urgência em sua voz que Isolda não sabia como processar. A realidade estava se desmoronando e outros sentimentos começaram a se formar. Perigo? Sofia bradou. Que tipo de perigo? Um profundo temor cruzou o rosto dela, misturado com incredulidade, e tudo ao seu redor parecia girar, como um vendaval. O olhar dela então se fixou em Isolda. Você sabia de tudo isso? Isolda balançou a cabeça, e lágrimas começaram a escorregar. Eu não sabia, meu amor. Precisamos descobrir juntos. Mas antes que pudesse prosseguir, uma luz ofuscante irrompeu pela porta da frente, iluminando a sala. Todos se viraram e o que viram a deixou sem palavras. Uma figura revestida em uma armadura brilhante, segurando um objeto cintilante. O zumbido da energia era quase palpável, como uma tempestade prestes a estourar. Desculpem interromper, ela anunciou, mas a verdade que vocês buscam não é o que parece. A mulher avançou e o semblante sério dela deixava claro que não estava ali para brincar. Isolda se sentiu tensa. Um frio percorreu sua coluna. Quem é você? Clara perguntou, a voz levantando, um pouco mais de hesitação. Eu sou Aurora, oriunda da linhagem que conecta todas as verdades. Você, Sofia, é mais do que apenas uma chave. As palavras saíram dela como uma profecia. Você é a guardiã de um legado obscuro que pode mudar tudo. O coração de Isolda parou. O que a Aurora queria dizer? O estarrecedor eco das palavras reverberava, criando uma fusão de expectativa e terror. Vocês não puseram o quadro todo. O que mais está escondido? O que significa isso? De verdade? Isolda não sabia se estava pronta, mas cada palavra fez tremer. A Aurora acomodou-se. A eletricidade parecia dançar ao redor dela. Se vocês não entenderem agora, Sofia estará em perigo maior do que pensam, o que menos. Querem saber será a resposta que precisam. Um murmúrio se espalhou na sala, uma confusão palpável, e Clara deu um passo à frente, desafiando. O que você quer dizer? Diga-nos agora! A figura de Aurora voltou-se surpreendentemente para a porta da frente. No momento seguinte, a luz se apagou, e uma onda de gritos e caos ressoou de fora. Algo estava se aproximando, e a atmosfera tornou-se mais pesada. Não há tempo a perder. Estão vindo. Isolda olhou ao redor. E o espectro de pânico tomou conta de todos, com Eduardo e Sofia encarando a porta. O futuro obscuro parecia se aproximar, e a única certeza era que havia um enigma maior no ar, que todos estavam prestes a descobrir. A sala agora estava repleta de perguntas sem respostas, um abismo de incertezas. O que mais escondia esse legado? Quem realmente eram todos ali? E quando a porta se escancarou, um grito ecoou, e a verdade estava prestes a ser revelada. A porta se escancarou e todos na sala congelaram. A figura à sua frente, envolta em uma luz ofuscante, tinha um olhar que parecia atravessar cada um deles, como se conhecesse seus segredos mais profundos. Desculpem interromper, ela disse. Mas seu tom era sério, e Isolda podia sentir o desespero de todos ao seu redor. Mas a verdade que vocês buscam não é o que parece. O homem que se apresentou como pai de Sofia abriu a boca, mas as palavras não saíram. A tensão na sala era palpável. Quem é você? Clara exigiu, seu olhar afiado, enquanto observava a estranha. Eu sou Aurora, ela respondeu, seu tom imponente. E o que você precisa saber, Sofia, é que você é mais do que apenas uma chave para um legado. Você carrega uma maldição. Isolda sentiu um pano frio se estender em seu estômago.
O que você quer dizer com maldição? O pânico começou a aflorar, enquanto a verdade parecia se distanciar. Aurora se aproximou. Sua presença poderosa. A linhagem da qual você faz parte, Sofia, não só liga todos vocês, mas também traz um peso devastador. A sua vida está em risco por causa de uma escolha que foi feita anos atrás. Pelos seus antepassados. Vocês não sabem, mas há algo que os persegue, algo que está aqui, neste momento. Quando Aurora disse isso, um tremor percorreu a sala. Um eco mórbido parecia vazar das paredes. O chão começou a vibrar, e a luz pulsava, como se algo estivesse prestes a se revelar. Todos começavam a trocar olhares, sentindo a pressão crescente. De repente, um estrondo intenso interrompeu a conversa. A janela que dava para o quintal explodiu em estilhaços, deixando a sala envolta em uma bruma de poeira. Um homem encapuzado irrompeu, sua figura desenhada contra a luz, emanando uma aura de opressão. Vocês precisam ir. Eles estão vindo. Quem são eles? Sofia gritou, o desespero transparecendo em seu rosto. O homem encarou Aurora, seu olhar ferido e cheio de raiva. É você a responsável. Você não deveria ter revelado a verdade. Isolda, em choque, olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados. Essa mulher sabia o que iria acontecer. Não vai dar certo, não dessa vez, o homem retorquiu. Então algo surpreendente aconteceu. Aurora se virou, confrontando o homem com uma fúria que Isolda nunca havia visto. Você não pode me impedir! A verdade deve ser revelada. Isolda estava aturdida, tentando processar tudo. O que estava acontecendo? Por que pareciam todos tão assustados? Quais eram as verdades que estavam escondidas? Mas o que veio a seguir foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. O homem encapuzado se revelou, puxando-o capuz para trás e revelando seu rosto. Era Eduardo. Isolda segurou o peito, a respiração falhando. Como ele pôde se envolver nisso? Que transtorno bizarro estava despertando? Ao contrário do que você pensa, Isolda, eu não sou quem você imagina. Estou aqui para proteger Sofia, e a verdade precisa ser contada agora, disse Eduardo, com uma firmeza que gelou a espinha de Isolda. Sofia é a linhagem de um poder ancestral, ele continuou. Uma linhagem que foi destruída pelas mentiras. E se não partir agora, vocês estarão perdidos para sempre. A sala estava em silêncio. Todos olhavam de um para o outro, sem saber o que dizer. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando, e em um instante a vida de cada um parecia estar ruindo. É por sua causa que tudo isso está acontecendo. Você fez escolhas que agora afetam todos nós. Aurora gritou, seu olhar fulgurante em Eduardo. Não são só escolhas, são escolhas por amor, por proteção. Eduardo gritou de volta, a tensão explodindo. Isolda observou Sofia, que estava paralisada, a realidade desmoronando ao seu redor. A verdade que ela achava ter agora era um emaranhado de mentiras. Quem realmente eram? O que mais estava oculto? Um rugido ensurdecedor. A casa começou a tremer e a luz piscava. Todos estavam prestes a se perder, e a única certeza que Isolda sabia agora era que as revelações verdadeiras estavam apenas começando. E a pergunta pairava no ar, como uma tempestade. Até onde eles iriam para descobrir o que realmente significava ser parte daquela linhagem? A sala estava prestes a explodir. Isolda olhava para Eduardo, depois para Sofia, depois para Aurora, seu coração martelando no peito. O que mais poderia acontecer? Com palavras cortantes e olhos cheios de lágrimas, ela implorou. Por que tudo isso está acontecendo? Quem é você, Eduardo? Ele abriu a boca, mas as palavras falharam. A tensão do ambiente era palpável.
O homem que se apresentou como pai de Sofia encarava Aurora com uma mistura de segurança e desespero. Isto não é o que parece. Você precisa acreditar em mim. Mas Sofia não estava mais em silêncio. O medo havia se transformado em uma fúria latente. Você não pode simplesmente aparecer do nada e nos dizer que é meu pai. Isso é loucura. Sua voz tremia, mas atrás da raiva havia uma profunda confusão. Aurora, ainda segurando a energia do momento, revelou: o que você não entende é que ele não está aqui só por você, Sofia. Isso é sobre todos nós. Há um poder que precisamos impedir. Nesse instante, a casa tremeu novamente. A luz começou a piscar e um som ensurdecedor surgiu de fora. Todos olharam em direção à origem do barulho. As paredes tinham vida própria e Isolda podia sentir a adrenalina a envolvendo. Estava além da compreensão. Sofia recuou um passo, olhando para a porta. O que está acontecendo? Seu olhar transbordava pânico. Foi então que o encapuzado, que ainda lutava com Lucas no chão, se ergueu como uma sombra junto à porta entreaberta. Algo parecia acontecer fora. Os ecos de risadas e gritos estavam se aproximando. A figura se virou, olhos brilhando intensamente. Eles estão aqui! Precisamos sair agora! A porta se arrebentou e várias figuras entraram, rostos conhecidos, mas distantes. A mãe de Isolda, com um semblante pálido, foi uma delas. As palavras dela sequer saíram. Um vereador ilustre. Seu tio estava ao lado dela. A cena se tornara um pesadelo. Vocês não podem ficar aqui. Ele erguia a voz, mas logo ficou em silêncio. Era como se o mundo tivesse parado, e a revelação estava prestes a acontecer. Sofia olhou para a mãe. Mãe, quem são essas pessoas? Isolda sentiu um nó na garganta, e antes que pudesse responder, o encapuzado aproximou-se de Sofia e anunciou em tom mais furtivo: você precisa saber a verdade, Sofia. A verdade sobre quem você realmente é e a Shadow que paira sobre vocês. Shadow? Isolda repetiu. O que você está dizendo? E nesse momento, tudo começou a dar errado. Uma explosão ressoou, não de fora, mas de dentro da sala. O chão tremeu violentamente e uma fissura se abriu sob os pés de todos. O caos se instalou. As pessoas começaram a gritar. Isolda e Eduardo se agarraram à mesa para não cair. Aurora gritou. Todos, juntos, para a saída, mas foi tarde demais. Um brilho ofuscante emanou da fissura, e todos olharam para ela como se fosse um buraco negro engolindo a verdade e os segredos guardados. Então, do interior da fissura, surgiu uma figura masculina. Ele parecia mais jovem, mas seu olhar continha uma sabedoria ancestral. Sofia, é hora de você saber o que realmente é. Ele disse, a voz tranquila, mas dominadora. Você não é só uma chave. Você é parte de uma linhagem que foi traída. E eu sou a razão pela qual vocês estão em perigo. Um choque percorreu a sala e a declaração ressoou como thunder entre todos. A figura levantou a mão e, sem tocá-la, a fissura começou a sugar tudo ao redor. Naquele momento, Isolda viu os rostos de sua família e os medos de cada um se desvanecerem. O que mais ela não sabia? E quem realmente era Sofia? Não, Sofia gritou. Você não pode apenas aparecer e me dizer isso. Eu quero respostas. O desespero em sua voz cruzou o ar denso, e Isolda sentiu a intimidade daquela verdade fugindo dela. Enquanto a luz emanava, outra onda de choque atravessou a sala. A batalha interna das emoções transbordou, enquanto a fissura começou a engolir objetos familiares. Sofia, corra! Isolda gritou. Mas era tarde demais. Uma sombra se lançou sobre a garota e, em um instante, tudo escureceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A fissura desapareceu, e com ela, a verdade. Agora entrava um vazio. E um eco de perguntas pairava no ar. O que tinha acontecido? Onde estava Sofia?
E como tudo havia mudado tão rapidamente. A sala estava cheia de incertezas, e a única certeza era que o caminho a seguir estava repleto de trevas, esperando por uma luz que talvez nunca viesse. A luz ofuscante da fissura começou a se fechar, e a tensão que pairava no ar era sufocante. Isolda sentia seu coração disparar, a adrenalina a mantendo alerta enquanto olhava para Sofia, que parecia perdida entre os gritos, o caos e as verdades. Pode ser, Sofia balbuciou, como se suas palavras estivessem sendo consumidas pela tempestade emocional ao redor. O homem que se dizia seu pai deu um passo à frente, seus olhos demonstrando uma determinação serena. Precisamos ir, Sofia, agora. O momento parecia esticar-se, a urgência palpável em cada respiração. Não vou com você. Não sei quem você é, Sofia respondeu, a voz dela misturando-se com a confusão e a raiva. Mas algo no olhar dela, por um breve instante, ressoou como uma centelha de compreensão. Isolda percebeu que, mesmo com toda a dor, a filha estava começando a entender que havia uma verdade que não poderia ignorar. Aurora, mantendo seu olhar firme, também percebeu. Sofia, você é parte da história. Você não tem ideia do que está em jogo. O legado que você carrega está viva e precisa de proteção. Justo nesse instante, o chão tremia sob seus pés. Os vultos que se aproximavam na porta eram mais do que uma simples tempestade. Eram ecos de um passado que se recusava a ser enterrado. O homem encapuzado olhou para Aurora. Você realmente acha que pode protegê-la? Elas estão vindo, e você continua a brincar com fogo? A sala estava em um frenesi, as paredes parecendo se fechar. Todos estavam cientes agora de que cada um de seus destinos estava entrelaçado. O temor e a esperança se misturavam, criando um tumulto que ninguém poderia ignorar. Apenas um grito cortou o ar, e em um movimento rápido, Aurora avançou em direção ao homem encapuzado. O reflexo de força nas palavras dela. Todos precisam ver a verdade. Eles têm que entender que o que está no jogo é mais do que um simples legado. É sobre a sobrevivência. Os sentimentos explodiram e a batalha emocional entre todos crescia. Era como se a sala tivesse se tornado um campo de guerra, onde cada um lutava não apenas por suas próprias verdades, mas pela verdade de todos ali. A tensão era tão forte que quase poderia ser cortada. Isolda, sem saber o que fazer, decidiu que precisava proteger sua filha. Sofia, olhe para mim. Você é mais forte do que eles pensam. Precisamos enfrentar isso juntas. A determinação na voz de Isolda fez Sofia voltar a si, e seus olhos encontraram os da mãe. Eu não sei como lidar com tudo isso, mãe. Sofia gritou, lágrimas escorrendo. Todo esse tempo eu pensei que sabia quem eu era, mas agora tudo isso é confuso demais. A verdade machucava, mas Isolda tomou a mão da filha. A confusão faz parte, meu amor, mas não precisamos atravessar isso sozinhas. Vamos descobrir tudo juntas. O que quer que tenha acontecido, ainda somos uma família e precisamos lutar por nós. Nesse instante, um novo brilho iluminou os rostos de todos. A fissura começou a fechar e uma voz poderosa e suave soou. A escolha de vocês. Vocês podem abraçar a escuridão que se aproxima. Ou podem se unir e criar um novo caminho. Os murmúrios de pânico começaram a se dissipar. A sensação de união, mesmo em meio ao caos, se tornou a âncora em suas almas. Corações batendo juntos, Isolda e Sofia se encararam, decididas a enfrentar o que quer que viesse. E assim, enquanto a sala se acalmava e a luz se esvaía, um fio de esperança se entrelaçou no ar, mostrando que, apesar de todas as incertezas, havia algo ali que os unia. O amor. O futuro ainda era um mistério. Mas o caminho a seguir se manifestava diante deles. Essa é a hora. Precisamos agir, Aurora exclamou, e sem hesitar, todos se uniram.
o espaço estava ressoando com a determinação coletiva. E com isso, a história deles não terminava em uma paginação fixa, mas em um novo começo, onde cada um era parte do que ainda estava por vir. Enquanto a luz final da fissura se apagava, um eco de uma nova jornada ressoava através do silêncio. Agora, lembre-se, este foi apenas o começo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Deixe sua marca nesta comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final inusitado. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é crucial.